todos, bom dia, bom dia, bom dia. Como estão vocês, meus queridos? Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Gostei, viu, Mariana? Mariana e Manuela, gostei bastante mesmo. Isso aí que é organizar espaço e tempo. Exemplo de questão de organização. Ai, gente. Bom, meninos, vamos começar então, né? Na aula de hoje nós terminaremos, e aí sim terminaremos, finalmente terminaremos, Immanuel Kant. E, meninos, essa última parte sobre Kant é justamente uma das partes mais importantes. Eu poderia ter acelerado a aula passada e terminado ela na própria semana passada mesmo. Mas eu falei assim, não, a moral em Kant merece uma aula só para nós tratarmos isso. Entretanto, o material que nós temos disponível para trabalhar a moral em Kant hoje é até um material pequeno, ou seja, não dá ali uma folha. Lembrando, né, que eu deixei a folha para vocês lá no grupo do WhatsApp e deixei de novo. Porque a gente acaba pagando várias mensagens do WhatsApp, né? Mas nesse caso eu deixei de novo hoje, pouco tempo antes da aula. Meninos, e para dar uma complementada na aula, eu acabei preparando essa folha aqui, essa folha completa aqui, mas eu não vou passar ela digitada para vocês. Eu vou apenas falar sobre ela e qualquer coisa para complementar o que está aqui, eu escrevo no chat. Porque, meninos, é um conceito importantíssimo. Eu tirei isso aqui de de um vídeo de um aluno, né, do direito, falando sobre filosofia do direito e moral em Kant. Riquíssimo, o vídeo é riquíssimo, 30 minutos e eu tentei tirar dali o máximo que podia para complementar a aula de hoje. E aí, meus queridos, vamos para a moral em Kant a partir do compartilhamento de tela aqui. Coisa rápida, com licença. Estava vendo um videozinho aqui, vou deixar o vídeo correndo. E aí, vamos lá então. Kant está dentro do contexto do iluminismo. Ou seja, né, Kant pode ser considerado um iluminista alemão, prussiano, na verdade, naquele momento. E aí, como eu mesmo falei, Kant tenta falar sobre todos os assuntos. E aí, gente, nós vamos começar pelo seguinte: 3.5, a moral kantiana. E aí a gente tem, né, uma atitude no campo da razão. Para Kant, a moral não é uma experiência. A moral não pode ser empírica. Empírica, lembrando lá de David Hume, René Descartes, do próprio Kant mesmo, como a análise de experiências. Ela é sempre uma coisa do intelecto, segundo Kant. Mesmo Kant defendendo o criticismo kantiano, ela vai ser uma coisa do intelecto. E aí vamos começar a leitura aqui para nós. Luana, se a Luana estiver aqui, né? Acho que ela está assim. Deixa eu ver. Oi. Ah, tá. Luana, começa aí para nós e vai até para Kant o ser humano é essencialmente livre. Fazendo um favor. No 3.5, onde? Aham. Tá. 3.5. A moral kantiana. Questionamento. Como o indivíduo pode agir com liberdade? O indivíduo, enquanto ser de vontade, tem liberdade para fazer suas escolhas de acordo com os fins que deseja alcançar, não sendo determinado por leis naturais ou instintivas que guiam suas ações. No campo da ação moral, a pessoa pode agir guiada pela razão, absolutamente livre de qualquer determinação natural. O ser humano racional deve utilizar sua racionalidade para buscar os princípios que serão a base da ação. A ação correta é determinada pela razão e o indivíduo deve segui-la. Para Kant, o ser humano é essencialmente livre porque é racional. Sendo assim, a moral independe do mundo natural. Até aqui. Até Meninos, então, primeiro ponto.
ação com liberdade. Para nós, no século XXI, é muito fácil falar em liberdade. É muito fácil virar e falar assim: eu posso chegar aqui e fazer uma crítica ao presidente, por exemplo, ao governador, ao deputado e tudo mais. Se a minha crítica não for ofensiva, se a minha crítica não for caluniosa, eu não posso sofrer um processo. Agora, se eu caluniar, né, se eu ultrapassar os limites dessa crítica, aí eu posso sofrer um processo. Ponto. Aonde eu quero chegar nisso? A Kant não vivia numa sociedade de grandes liberdades. Então, ou seja, quando ele defende que o ser humano pode agir com liberdade, ele mesmo, ao final da sua vida, pouco tempo antes do Alzheimer, teve que ser calado. Sofreu repressões quanto às suas ideias que não eram nada caluniosas do rei prussiano Guilherme. Se eu não me engano, foi o Guilherme I ou II. E aí, gente, indo na contramão de regimes absolutistas, indo na contramão de despotismos, de tiranias, Kant vai defender que a razão deve ser absolutamente livre. E aí ele coloca de qualquer determinação natural e todas as nossas ações devem ser pautadas pela racionalidade. Resumindo, pensa antes de agir. É um caso curioso, né? O segundo ano. Para nós, descendentes de latino, para o Brasil, com uma mistura de índio, africano e português, e depois outros mais que vieram aí, mas que corre aqui um sangue latino muito forte, falar em razão é muito complicado. Nós somos muito emoção e pouco razão. Por isso que Kant, em determinados momentos, pode soar estranho aos nossos olhos, à nossa compreensão. Ele pode aparecer como alguém estranho, mas ele pauta a sua filosofia no indivíduo. Por isso que eu falei, ele junto com o Locke podem ser ali os dois pais do liberalismo político moderno. Porque tudo aqui que nós estamos vendo não se pensa nos grupos. Tanto que, posteriormente, Marx, né, faz críticas a Kant por ter um ideário excessivamente burguês. Quando você volta para o indivíduo, Marx acreditava que isso era uma ideia burguesa. Continuando aqui, gente, então a racionalidade deve pautar as nossas ações. Devemos sempre ser racionais para tomar qualquer atitude. E aí entra aqui o que a Luana vai ler para nós, do chamado imperativo categórico kantiano. Isso é de fundamental importância. E isso é fantástico. Fantástico. Luana, pode ler para nós aqui até ação por dever. De onde você parou até ação por dever. Tá, como eu só não lembro onde eu parei. Tá. Onde que eu parei? Ação Tá, imperativo. Imperativo categórico kantiano. Isso mesmo. Isso. Age segundo uma máxima tal que as possas ao mesmo tempo querer que ela se torne a lei universal. Kant, ao propor imperativo categórico, não afirmou o que deveria ou não ser feito, mas forneceu o caminho racional, que deveria ser utilizado para alcançar o princípio universal. Vontade autônoma, liberdade de qualquer determinação, exceto a razão para a escolha da ação humana. Meninos, ação por dever. Ok. Meninos, prestem atenção. O que é um imperativo? É uma ordem. Então, ou seja, né? O imperador. O imperador é aquele que distribui ordens. Logo, imperativo seria uma
categórico kantiano seria quase que uma ordem, mas não para a humanidade no geral, mas para indivíduos. E essa frase que a Luana acabou de ler para nós, age segundo uma máxima tal, que há possas, né? Na verdade, falo, não é que as possas, eu da minha parte aqui, um pouquinho, que há possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Vamos dar um exemplo mais prático de como isso funciona. Suponhamos lá que você tem uma coisa só sua. Por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum de ver gente jogando papel no chão, papel de bala, enfim. Quando eu chego numa sala, aqui está tudo sujo, aquilo me deixa num estado de nervo fora do comum. Mas eu não chamo atenção. Com os meninos do estado, eu até converso um pouco mais, porque as salas, né, principalmente dos meninos de sexto, sétimo ano, elas são mais sujas um pouco mesmo. Aí eu converso. Mas com pessoas mais velhas, eu não fico corrigindo. Não joga esse papel de bala no chão, ou não joga esse copo de plástico no chão. Mas eu tenho para mim, quando eu vejo alguém jogando um papel de bala na rua, alguma coisa assim, e eu tô andando perto dessa pessoa, eu vou lá e pego e jogo no lixo mais próximo, eu vou lá e guardo, eu não gosto de jogar no meu carro, mas é uma máxima minha, é uma ideia minha. Então, o Kant viraria para mim e falaria, não fica falando isso com os outros, só age. Age para que o outro possa olhar o seu exemplo e te seguir. Então, todo mundo deve ter uma coisa que só ele faz. Logicamente, Kant analisaria como coisas boas, não coisas maldosas. E ele vai falar assim, não deixa de agir. Até fazer com que todos vejam que você está certo e todos possam te copiar pelo exemplo. Assim funciona o imperativo categórico kantiano. Torna uma coisa boa, faça que os outros vão te seguir como se aquilo fosse uma lei. Esse é um ponto importantíssimo. Você age, o seu bom exemplo arrasta os demais. Outro ponto também é a chamada vontade autônoma. Para Kant, né, não vai ter Estado, não vai ter igreja, não vai ter natureza que vai te impedir se você é um autônomo. Ou seja, um livre para tomar a decisão. E aí, meninos, eu anotei aqui o Kant, com a sua ideia de imperativo categórico kantiano, se coloca contra o chamado imperativo hipotético. E aí, sobre o imperativo hipotético, eu vou definir aqui no chat, né? Copiado direitinho dentro do que eu vi ontem. Vale muito a pena no campo do direito, das leis. Eu achei bem bacana o vídeo que eu vi. Deixa eu só copiando aqui, coisa rápida, gente. Imperativo. Copiar em tudo em caixa alta mesmo. Imperativo hipotético. 2 pontos. Representa a necessidade. Depois vocês pegam isso aí, copia e cola para um outro espaço e necessidade prática de uma ação possível como meio de conseguir qualquer coisa que se queira. Então, o imperativo hipotético vai trabalhar sempre com aquela ideia. Se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo. Não é uma ação desinteressada. Vamos pegar aqui. Eu estou trabalhando pelo quê? Eu estou trabalhando pelo dinheiro. Meninos, eu amo dar aula, eu gosto de uma boa aula. Depois que eu termino uma aula que eu vejo assim, né? Nossa, os alunos participaram, eu acho que eles entenderam. Não é que a coisa bate e volta, né? Eu me sinto realizado. Mas se não fosse o dinheiro,
eu não estaria trabalhando. Lógico que não, eu estaria uma hora dessa assim, assistindo no YouTube, vendo qualquer coisa, assistindo Netflix. Então, esse é um imperativo hipotético. Você sempre está naquela ideia de causa e consequência. Se eu vier trabalhar, eu vou receber meu salário. Se eu estudar para a prova, eu vou tirar uma nota boa, eu aumento as possibilidades de tirar uma nota boa. Então, o Kant é extremamente duro com esse tipo de ação. Por mais que o imperativo hipotético não seja uma coisa necessariamente errada. Trabalhar para ganhar dinheiro, estudar para ir bem numa prova, estudar para ter uma boa profissão, não são coisas erradas. Logicamente que podem acontecer coisas erradas dentro do imperativo hipotético. Por exemplo, você manipular uma pessoa para o mal. É uma coisa ruim. Agora, para o Kant, o categórico, o imperativo categórico kantiano, esse sim é bacana, esse sim traz mudança para a sociedade. Esse sim traz transformação. Ou seja, né, que vai fazer com que você, com bons exemplos, faz com que os outros arrastem a partir do seu bom exemplo. Vamos continuar aqui, gente, na ação por dever. É um assunto bem complexo mesmo, qualquer dúvida vocês coloquem no chat, né? Luana, lê ação por dever e até ação correta. Ação por dever. Ação correta é diferente de ação por dever. A ação correta é realizada porque o sujeito tem interesses próprios, a fim de obter uma vantagem para si, tal como ser bem visto pelas outras pessoas. Essa pessoa agiu corretamente, mas não pelo dever. Até aqui. Vamos pegar um exemplo mais prático. Quem aí não viu o filme vai fazer o favor de desligar o microfone. Quem aí não viu o filme vai fazer o favor. Pode ir lá tomar uma água, pode ir lá no banheiro, que eu vou falar justamente o final do filme mesmo. Meninos, coisa de aí em torno de uns 4 meses, eu assisti um dos filmes mais comentados esse ano, que foi O Milagre da Cela número 7. Não sei. Deixa aí nos comentários na, no bate-papo sobre o próprio filme e tudo mais. E eu gostaria de falar sobre a ação justamente do final do filme. Qual a ação do final do filme, né? Deixa eu ver aqui, alguém comentou. Chorei igual criança, eu também. Isso aí eu não tenho vergonha de não falar. Tinha hora que a Daiane, minha esposa, olhava para mim, eu só tava assim, ó. Tipo, olhando pro lado. Mas, gente, chorei demais nesse filme. Aí, tinha muito tempo que eu não chorava, que nem no final eu tava ali engolindo. Chorei, eu também chorei. É, muito forte. O filme é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, gente. Nossa, o filme é bonito demais. O filme, realmente, a atuação tanto da Ovra, né, como do pai dela, que agora eu esqueci o nome, é fantástica. O que eu queria analisar nesse filme? No final, quando o pai da Ovra é condenado à forca, o prisioneiro que havia matado a sua filha debaixo da árvore toma o lugar dele para ser enforcado e preservar o pai da Ovra. Para trazer. Nossa, aquela parte, quando eu vi ali, quando deixava entender que ele tinha sido enforcado, pelo amor de Deus, eu chorei, mas chorei. Só toda hora eu ia na mão, no rosto. Demais. Demais, demais, demais. E aí, quando eu vi que, pelo menos naquela parte, pô, o filme todo triste, né? Quem viu e não chorou não tem alma, não tem nem coração, até de fundo levando o cara. Verdade, Vitor, verdade, viu? Aquela ação ali do prisioneiro da cela que toma o lugar do pai da Ovra para ser para ser um enforcado, para pagar com a própria vida para que o pai da Ovra pudesse sobreviver, é uma ação correta, mas não é uma ação pelo dever.
E por que não é uma ação pelo dever? Porque ele tinha um interesse de apagar o remorso pelo fato de ter matado a filha dele. Então ele não fez isso desinteressado em nada. Ele fez isso porque ele sentia muita culpa e não aguentava mais viver com aquela culpa. Esse é um Ricardo, exemplo de ação correta. ela também era a mãe da ova, né? Não, não, Emanuel. Pelo que eu li, é uma hipótese. Ah, é uma hipótese? Eu super pensei que era. Não, não era. Dentro da internet aí, choveram hipóteses, mas o filme não deixa claro isso, Emanuele. Na verdade, né, quem levantou, foram hipóteses levantadas a posteriori, depois, né, mas que não são comprovadas dentro do próprio filme. Pelo que eu li nos comentários, eu li isso no MSN. Entendi. Pra mim era certeza que ela era. Eu também achei que era. Eu ia falar isso agora. Porque o que eu entendi é que ele tinha matado a filha porque ela queria se casar, ou tinha se casado com um homem que tinha um problema. E ele não queria que ela se casasse com ele. Aí, no caso, era ele. E ele se arrependeu. Pois, como eu mesmo falei, todas essas ideias ficam no campo da hipótese, dentro do que eu li. Até mesmo, né, dentro do que eu li, não deixa claro se ele era ou não o avô da Ovra, né? Tanto que se fala, né, que ela teria casado grávida com o pai dela e não perdoando essa situação, ele teria matado a mulher. Mas que nem eu falei, o filme não deixa isso. Isso é levantamento de hipóteses, isso não está claro no filme. Isso não está. Não fala assim, não, isso aqui é uma coisa que aconteceu. Então, aqui, meninos, a ação dele ali é uma ação correta, mas ele quer apagar uma. Não apagar uma mácula, né? Mas ele tem um remorso que ele quer se curar desse remorso e ver essa atitude como uma forma, como uma oportunidade de pagá-la. Isso seria o que é chamar de ação correta. Meninos, outro filme também que é mostrado, que até o sujeito que estava dando essa aula sobre moral e imperativo categórico em Kant, fala é 7 vidas. No filme, né, o Will Smith, personagem principal, sofre um acidente no qual esse acidente vitima 7 pessoas e ele se vê no dever, na obrigação de melhorar a vida de outras 7 pessoas que precisavam de um transplante de órgãos. E ele se mata dentro do filme e aí, no que ele acaba se matando, seus órgãos, vai cada um órgão para uma dessas 7 vidas que ele já havia ali selecionado. Então, são ações corretas, mas não existe um desinteresse nessas ações. Então, a moral em Kant, gente, a ação por dever em Kant, a ação é extremamente dura. Você pode ter ações nobres, ações belas, mas ainda não entra na ação pelo dever. Ou seja, né, Kant identifica que a ação pelo dever deve ser totalmente desinteressada. Você não deve ter interesse em nada. Em nada. Aí sim, você pratica uma ação pelo dever. E a ação pelo dever, muitas vezes, meninos, não é bonita. Então, por exemplo, vou pegar aqui o meu caso de manter uma sala limpa, de manter um lugar limpo, não manter lixo no chão e outras coisas mais. Não é nada bonito. Não é tão bonito quanto se sacrificar por alguém, como nesses filmes mostram. Mas é uma ação desinteressada. Isso é o que caracteriza a ação pelo dever. Luana, termine para nós, fazendo um favor. Calma aí. Tá. A ação pelo dever é totalmente desinteressada, não havendo qualquer racionalidade, a qual determina que o sujeito deva agir de determinada maneira. Para Kant, o indivíduo só é realmente feliz e livre quando segue sua razão, e por conseguinte, a lei moral determina pelo imperativo categórico. A razão que separa o ser humano do mundo natural e
e é o que diferencia dos demais animais, os quais seguem suas determinações naturais. Até aqui, muito obrigado, Ana, como sempre. Vamos continuar aqui, então, trabalhando com essas questões de moral e ação em Kant. Meninos, existe um ditado muito famoso, que é um ditado latino, que diz o seguinte, né? Muito falado no Brasil: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por que esse ditado é anti-kantiano? Porque, para Kant, né, no campo da moral, nós devemos ser racionais e justos. Então, eu não posso não posso chegar dentro de sala de aula e falar assim: meninos, vocês precisam de estudar. Se eu não estudar. Meninos, vocês precisam de largar o celular, o WhatsApp de lado. Se eu não faço isso. Então, esse ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, ele é completamente anti-kantiano. A moral kantiana é o enquadramento, é uma continuidade do seu pensamento com suas ações. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, gente, não bebe porque isso faz mal e tudo mais, eu tenho que não beber para falar isso para vocês. Se eu falo para vocês, só exemplo dentro do faço o que eu falo e faça o que eu faço. Do Kant, falo para vocês estudarem, então eu devo estudar. E assim sucessivamente. Outro ponto importantíssimo em Kant, meninos, aí eu estou complementando dentro do que nós vimos aqui, é a ideia, né? Eu me torno responsável pela ação dos outros quando não tomo uma decisão baseada em princípios morais. Ô, Vitor, vamos supor, se eu tivesse cometido um crime e falasse: Vitor, eu estou sendo perseguido pela polícia, aconteceu isso e isso, e me esconde na sua casa, por favor. Ou me esconde em qualquer lugar, por favor. O que você faria? Vitor? Ia te esconder na delegacia. Boa, viu, Vitor? Você agiria correto como Kant diz. Olha só, quando você me virasse e falasse assim: ô policial, ele está aqui, e me denunciasse, você faz com que eu pagasse pagasse pelo meu erro, basicamente. Agora vamos supor que se o Vitor virasse e falasse: não, eu não sei onde ele está, aí eu escapo e cometo outro crime. Aí o Vitor passa a ser responsável pela minha ação. Por quê? Porque ele não me entregou quando ele teve a oportunidade. Por me esconder, ele é responsável por todas as ações que eu tomo, todas as ações erradas que eu tomo dali para frente. Então, se eu matei uma outra pessoa, ele tem mãos sujas de sangue por isso. Se eu dei calote em outras pessoas, ele tem culpa em parte disso. Agora, em um terceiro caso, ele me denunciou. Eu fui preso. Aí os policiais pararam lá no banheiro para fazer qualquer coisa. Eu consegui fugir. Ele ainda continua tendo culpa sobre a minha ação? Não, porque ele agiu corretamente, ele fez o que a lei determinava. E aí, quem errou não foi ele,
foram as autoridades que não me mantiveram preso. As autoridades que não cumpriram a lei e a ordem para comigo. Então, o Kant, meninos, ele é extremamente racional. Ah, mas ele é meu amigo, não sei o que tem. Mas aí as autoridades teriam culpa? Exatamente. A culpa seria das autoridades. Você fez o que era correto. Então, a moral em Kant trabalha desse modo. Kant tem uma ideia, né? A universidade é a mesma coisa, meninos. O sujeito está apertado até o topo de conta. Ele chega para mim e fala assim, e ele chega para mim me pedindo dinheiro, sabendo que, e eu sei que ele não vai me pagar, porque ele não tem condições. Eu empresto dinheiro para ele. Quem vai ser culpado dessa ação? Eu. Por quê? Porque eu, sabendo que ele tem contas, que ele não tem boa fama de pagador, ainda emprestei o dinheiro para ele. Então, aqui, meninos, a gente tem a seguinte ideia, né? Luana, como é que você não chorou vendo o filme, meu Deus? Meu Deus do céu, você deve ter alguma universalização do não cumprimento das promessas desacreditaria a própria formação das promessas. Tá, peraí, eu mandei pro Vitor, mas é para toda a sala. Peraí que eu já vou fazer um copia e cola aqui. Meninos, vou pegar um outro exemplo aqui. Celular dentro de sala de aula. É proibido, não é? Pois bem, quando você começa a mexer no celular dentro de sala de aula, e aí o professor não fala nada. Aí um outro mexe, o professor não falou nada. O terceiro mexe, nada, o quarto, o quinto, o décimo, e assim sucessivamente, quando você vê, a maioria da sala está usando, sendo que não pode. Então, ou seja, se eu trocasse a palavra aqui, promessa, por leis, também valeria. Então, ou seja, está lá na lei que não pode usar celular em sala de aula, quando todos começam a universalizar o comportamento de uso, aquilo desacredita a própria lei. Então, ou seja, quando o professor vira e fala assim, guarda esse celular, é para justamente não gerar a universalização desse comportamento. E aí você torna a lei, a promessa, inócua, ou seja, vazia. Então não tem necessidade de lei, todo mundo usa, não estou nem aí. Aí entra a importância de Kant, que o Kant fala sobre as leis. Vem como uma questão, meninos, cultural, mesmo não estando nas leis, o agir racional e o pensar no outro. É um exemplo que toda vez que eu falo em Kant, toda turma de segundo ano, eu sempre bato na tecla do exemplo. Qual é o exemplo? Para a gente terminar a aula. Brasileiro vai fazer, não lembro se era doutorado ou pós-doutorado na Suíça, na Suécia. Aí no primeiro dia ele pega carona com um sueco, né? O sueco está indo para a universidade e o sueco encosta o carro longe do prédio de aula deles e eles vão caminhando. Aí o brasileiro acha aquilo esquisito, fala assim, mas por que não estacionou perto? Tinha vaga? Não vou perguntar nada não, né? Às vezes foi só hoje, blá, 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 queria caminhar um pouco, então ele fez isso. Aí no outro dia, o sueco faz a mesma coisa, sai mais cedo, chega, estaciona longe, termina de ir andando para o prédio de aulas. O brasileiro já olha aquele negócio inquieto e fala assim, tinha vaga mais perto aqui, por que ele veio andando? Aí no terceiro dia, o sueco faz a mesma coisa. Encosta o carro longe, vai andando. Aí no terceiro dia, o brasileiro explode a curiosidade e pergunta. Assim, mas ali estava cheio de vaga, está cheio de vaga perto do prédio, por que você não estaciona perto do prédio de aulas? Ele virou e o sueco respondeu para ele.
fazer justamente porque nós chegamos mais cedo. Se alguém, por algum motivo, se atrasar, vai ter essa vaga mais próxima para ele, e ele vai ficar mais confortável e não vai perder o horário. Isso aqui no Brasil é inimaginável. Diz o brasileiro que teve vontade de virar um avestruz e enfiar a cabeça de uma ema, avestruz, sei lá o quê, e enfiar a cabeça no meio de um buraco. De tanta vergonha. Então aqui a gente não pensa nesse tipo de comportamento. Outro comportamento também que eu achei fantástico. Os japoneses na Copa de 2014 limpando o estádio. Pegaram a sacola e limparam toda a sujeira do lugar no qual eles se encontravam. Aquilo, para nós, eu olho e falo assim, gente do céu, como é que isso é fantástico? Então, isso é uma universalização de comportamento. Se a universalização de comportamentos ruins ela pode gerar prejuízos, a universalização de bons comportamentos pode gerar uma sociedade melhor. Então, ou seja, né, estudar mais, enfim, e outras coisas mais, pode gerar uma melhor, acaba por gerar uma melhor sociedade. Vamos interromper o compartilhamento, estou quase terminando. E obrigado por tudo, gente. Eu não vou falar mais nada, que daqui a pouco eu estou sendo encerrado. Tchau, Flávio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Flávio. Tchau, tchau. Tchau a todos.